Olá, caríssimo telespectador da Rede Século XXI, obrigado pela sua audiência, que bom encontrá-lo diante do televisor neste final de tarde do domingo, dia do Senhor, o dia em que celebramos a vitória de Cristo sobre a morte, início de mais uma jornada de 7 dias que, oxalá, e esse é o meu pedido a Deus, seja marcada por muitas graças, muitas dádivas materiais e espirituais para você e para a sua família. O programa Luz da Vida, pela 4ª vez, trata do juízo, realidade que vai acontecer logo após a nossa morte, tanto individualmente, juízo particular, como coletivamente, juízo final. É um dos 4 novíssimos. Novíssimos são as últimas realidades que vão acontecer no final, após a nossa aventura humana aqui na Terra. E são 4 os novíssimos: morte, juízo, inferno e paraíso. Ao novíssimo chamado morte, ao mistério da morte, dedicamos para esse mistério 29 programas. Luz da Vida, só a morte, 29 programas. E você pode acessá-los no portal www.rs21.com.br. No programa anterior, o terceiro dedicado ao juízo, nós refletimos vários versículos, aliás, precisamente até o versículo 17 de Ezequiel, capítulo 18, abordando o importantíssimo tema da responsabilidade individual, porque isso vai ser um requisito básico para nós compreendermos os critérios que Deus vai utilizar no nosso julgamento. Um julgamento imparcial e um julgamento que vai se ater aos nossos atos e não aos atos dos outros. Um julgamento que vai ignorar, por assim dizer, não vai levar em conta, não vai ter nenhuma relevância o fato das boas ou más ações dos outros. Cada um vai ser julgado pelos seus atos diante de Deus. Essa concepção que aparece de forma explícita nesse capítulo, e vamos ver os demais versículos desse capítulo nesse programa, é uma passagem muito importante, uma evolução muito importante diante de uma mentalidade antiga, primitiva, que existia em Israel. A mentalidade segundo a qual o pecado dos pais era punido nos filhos dos seus filhos, até a 3ª e a 4ª geração. Êxodo capítulo 34, versículos de 5 a 7. Javé, Deus compassivo e misericordioso, lento para a cólera, rico em bondade e em fidelidade, que conserva sua graça até 1000 gerações, que perdoa a iniquidade e a rebeldia e o pecado, mas não tem por inocente o culpado, porque castiga o pecado dos pais nos filhos e nos filhos de seus filhos até a 3ª e a 4ª geração. Essa era a mentalidade antiga dos hebreus e Deus a respeitou. Vejam, Deus não muda, Deus não age dessa forma, mas o povo hebreu, no tempo de Moisés, assim pensava. E Deus, no primeiro momento que escolheu esse povo ignorante, com uma mentalidade verdadeiramente primitiva, e hoje nós sabemos, não exata, equivocada, pacientemente vai educando esse povo. E de fato isso aconteceu. E agora vamos pular no tempo, chegando ao profeta Ezequiel, 600, 700 anos depois de Moisés. Portanto, de Números e Êxodo, o tempo de Moisés, para Ezequiel, nós temos quase um século, quase 1000 anos, para Deus Todo-Poderoso educar esse povo até essa mentalidade, que, em síntese, Ezequiel 18, significa: cada um é responsável pelos seus atos. Cada um vai pagar por aquilo que fez, vai ser recompensado por aquilo que fez ou por aquilo que deixou de fazer. O pecado dos pais não vai ser punido nos filhos, nem o pecado dos filhos vai ser punido nos filhos dos seus filhos. Os pais são uma coisa, prestarão contas dos seus atos, os filhos prestarão contas dos seus atos. E vamos continuar, então, essa belíssima reflexão. Então, supondo o programa anterior, no qual comentamos os 17 primeiros versículos de Ezequiel, vamos agora continuar a leitura e a meditação
de alguns outros capítulos desse importantíssimo capítulo do Antigo Testamento. A partir do versículo 19. Perguntais, por que não leva o filho à iniquidade do pai? É que o filho praticou a justiça e a equidade. E como observa e cumpre as minhas leis, também ele viverá. É o pecador que deve perecer. Atenção, nem o filho responderá pelas faltas do pai, nem o pai pelas do filho. É ao justo que se imputará a sua justiça, e ao mau a sua malícia. Se, no entanto, o mau renuncia a todos os seus erros para praticar as minhas leis e seguir a justiça e a equidade, então ele viverá de certo e não há de perecer. Não lhe será tomada em conta qualquer das faltas cometidas. Ele há de viver por causa da justiça que praticou. Terei eu prazer com a morte do malvado? Oráculo do Senhor Javé, não desejo eu antes que ele mude de proceder e viva? E se um justo abandonar a sua justiça, se praticar o mal e imitar todas as abominações cometidas pelo malvado, viverá ele? Não será tido em conta qualquer dos atos bons que houver praticado. É em razão da infidelidade da qual se tornou culpado e dos pecados que tiver cometido, que deverá morrer. Aqui temos panos para as mangas. Que maravilha! A primeira pontuação diante desse texto tão rico é esta: você não pode pagar pelos pecados que outras pessoas cometeram. Diante de Deus isso não se aceita, isso não se admite. A iniquidade do filho não necessariamente se imputa ao pai, nem vice-versa. O filho pratica a justiça e a equidade. Ele vai ser recompensado por isso, mesmo que o pai cometera ou esteja cometendo o mal. O pai comete o mal, vai responder pelos seus atos maus. O filho está praticando a justiça, vai responder e ser recompensado pela sua justiça. Não existe, portanto, perante Deus, esse texto é fantástico, uma recompensa coletiva. Ou seja, eu pertenço a essa família. E Deus vai recompensar essa família porque a grande maioria da família é boa. Ou porque um membro da família praticou o bem. Como se isso fosse um salvo-conduto para os outros praticarem o mal. O que é isso? Não existe isso de dizer aquela família tem a matriarca. Tem 90 anos, mulher de Deus, de oração, temente a Deus, virtuosa, respeitada na sociedade, na comunidade, etc. Mas todo mundo da família dela, ou quase todo mundo, vive afastado de Deus. Esses não apelem para a santidade da matriarca para dizer, não, por causa da bondade dela, ela sozinha vai levar todo mundo para o céu. Quem disse que o céu para se entrar no céu, é você e o povo que vai levando as malas. Eita, todo mundo, olha a festa aqui, olha. Aquela vai na frente e todo mundo que mora com ela, que trabalha com ela, que é da família dela, vai entrar no céu. Existe isso não, meu bichinho, existe não. Cada um vai responder pelos seus atos. O filho não leva a iniquidade do pai. É que o filho praticou a justiça. Ele vai viver. Depois, é o pecador que deve perecer. Pecador é pessoa, não é família. Não existe família pecadora. O que é família pecadora? Não significa nada isso. Família pecadora? Existem pessoas pecadoras. Esta pessoa pecadora. Ou, do outro lado, esta pessoa virtuosa. Família santa, você pode até admitir, mas não no sentido de atribuir a família como se ela fosse uma pessoa. A família é feita de pessoas. Se você diz família santa, é família de pessoas santas, pessoas individuais que são santas. Portanto, não existe coletividade para a prática do bem nem para a prática do mal.
Existe sim grupo de pessoas individuais, virtuosas ou defeituosas, virtuosas ou pecaminosas. Depois, é o pecador que deve perecer. Nem o filho responderá pelas faltas do pai, nem o pai pelas do filho. É ao justo que se imputará sua justiça e ao mau sua malícia. Eu dizia no programa anterior, você não apele para a santidade dos seus antepassados ou das pessoas vivas, virtuosas, enquanto que você vive de Deus, vive longe de Deus, achando que por causa das virtudes das outras pessoas da família você vai entrar no céu. Errado? Você vai responder pelos seus atos. Mas o contrário também aqui, por favor, alguém que talvez conclua, que talvez diga, não, na minha família, meus pais afastados de Deus, meus avós afastados de Deus, meus irmãos afastados de Deus, você vai responder diante de Deus. Ignore isso, por favor. No frigir dos ovos, é só você diante de Deus, só você. Ainda que todo mundo da sua família tenha vivido ou esteja vivendo afastado de Deus, é você e Deus. Portanto, se os seus atos forem atos santos, se sua conduta for reta, se você se converter e pertencer ao Senhor, é irrelevante no dia do seu juízo que 500 ou 600 pessoas da sua família tenham vivido afastado de Deus. Abraão, nosso primeiro pai, nosso pai na fé. De onde vocês acham que ele foi tirado? Taré, o pai dele, era idólatra. Adorava os deuses da Caldeia. Deixa tua terra, teu pai, tua parentela e vai para onde eu te indicar. Abraão respondeu pelos seus atos, esperou contra toda esperança. Isso lhe foi levado em conta de justiça, diz o livro do Gênesis e a carta aos Hebreus. Portanto, um capítulo absolutamente bombástico. No segundo bloco, nós ainda vamos desdobrar alguma coisa aqui desses versículos, ou seja, vamos tratar dessa questão muito bonita de que ainda que você tenha praticado a vida inteira coisas más, basta um ato de arrependimento para que você viva. Mas o oposto também vamos tratar. Você praticou a vida todinha, tudo aquilo que agrada a Deus, por um pecado mortal. Nada daquilo que você fez ao longo da vida vai ser levado em conta e você vai para as profundezas do inferno. Assustou-se com isso? Mas esse programa é para deixar você assustado mesmo? Quem disse que eu queria trazer tranquilidade para você? A finalidade desse programa é deixar você com os olhos esbugalhados, os ouvidos bem atentos, para ouvir, meditar e obedecer a palavra de Deus. Até o próximo bloco, se Deus quiser.